Olá, você vai ver nesta edição. As discussões sobre a reforma trabalhista no Senado. Lançada a cartilha com orientações sobre assédio sexual no trabalho. Mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil no país. E ainda, a rotina de quem escolheu trabalhar de casa e como a legislação trata o home office. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. 52% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. A informação é da Organização Internacional do Trabalho, que junto com o MPT lançou uma cartilha com orientações sobre o tema. O que fazer quando a oportunidade de crescimento profissional se transforma em um pesadelo causado pelo assédio sexual? É muito importante, que a vítima fale e que ela principalmente colha provas para que esse crime e esse ilícito trabalhista não saia impune. A vice-coordenadora nacional de promoção da igualdade, de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, a Cor de Igualdade do MPT, ainda explica que o assédio sexual é crime previsto no Código Penal, com pena de 1 a 2 anos. O assédio sexual é uma conduta, obviamente com caráter sexual, que vai invadir a intimidade e a privacidade, da vítima. Então ela pode se configurar tanto por uma intimidação ou quanto por uma chantagem. Para auxiliar trabalhadores e principalmente trabalhadoras, que são as principais vítimas, a OIT e o MPT lançaram a cartilha Assédio Sexual no Trabalho, Perguntas e Respostas. O que é um assédio sexual? Como ele se configura? Como eu posso prová-lo? Então, a cartilha ela é feita exatamente de perguntas simples e respostas também simples para ter uma comunicação com todas as áreas, sejam procuradores do trabalho, sejam as próprias vítimas de assédio sexual, sejam as empresas. É uma obra para levar conhecimento a todos os trabalhadores, de todos os segmentos, de todas as classes sociais e de qualquer nível de conhecimento. A publicação de 26 páginas recebeu colaboração de profissionais de diversas áreas. Foi um trabalho de 1 ano, colhendo estudos de várias áreas do conhecimento, desde medicina, medicina do trabalho, sociologia, antropologia, direito, para construir então um material de empoderamento do trabalhador. A oficial técnica em princípios e direitos fundamentais no trabalho da OIT explica que as discussões serão aprofundadas. E é um tema tão importante para a OIT que a OIT decidiu que em 2018, durante a Conferência Internacional do Trabalho, vai discutir especificamente esse tema e talvez discutir a possibilidade de formular uma legislação internacional, uma convenção ou uma recomendação específica sobre o tema. Veja agora algumas das ações do Ministério Público do Trabalho pelo país. Olá, bem-vindo ao Giro MPT. Muito bom ter você aqui com a gente. A partir do 2º semestre deste ano, será implementado um cadastro único que possibilitará a identificação, capacitação e a criação de uma fonte segura de informações para ofertar emprego a pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo. O projeto, que atenderá 78 municípios, é resultado de ações civis públicas do MPT no estado contra a mineradora Samarco, que não cumpriu a cota legal de contratação do PCDS e terá que pagar R$ 2.800.000 por dano moral coletivo. Já no estado do Amapá, o Ministério Público do Trabalho realizou palestras, contação de histórias, blitz educativa e busca de crianças em situação de trabalho no dia 12 de junho, data que lembra o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Foram entregues ainda kits com camisetas da campanha do Catavento, que é o símbolo da campanha, aos gestores da política de assistência social de 16 municípios do estado. E finalizamos com mais uma boa notícia, não é isso, Rosana? Isso mesmo, Andréia. Foi lançado em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, um projeto que visa a inserção no mercado de trabalho de jovens que cumprem medidas socioeducativas. A iniciativa, que é inédita no interior do Rio Grande do Sul, foi apresentada pelo MPT e pelo Ministério Público Estadual a 50 representantes de órgãos governamentais, entidades e empresas privadas.
E por hoje é só. Então ficamos por aqui. Até a próxima edição. E até mais. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Procuradoria-Geral do Trabalho assinaram 2 acordos de cooperação para aprimorar o sistema de processo judicial eletrônico. O primeiro acordo assinado trata da designação de equipe de desenvolvimento remoto do MPT para atuar na evolução e sustentação do PJE, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho. No momento em que nós partilhamos o desenvolvimento do PJE com outras instituições, especialmente o Ministério Público do Trabalho, nós vamos ter mais cabeças pensando como desenvolver mais funcionalidades e aperfeiçoar o processo judicial eletrônico. O meu sonho é que, num determinado momento, nós deixemos de sentir saudade do processo físico. Já o segundo compromisso é voltado ao software Shodo, que quer dizer a arte da caligrafia em japonês. O aplicativo faz parte do PJE e servirá como uma nova opção aos usuários de validar juridicamente documentos e processos digitais. O Shodo é uma ferramenta que funciona como assinador eletrônico. Então, dentro do PJE, pela lei, todas as assinaturas de documentos, de decisões, de petições precisam ter uma validação eletrônica. E essa ferramenta Shodo faz justamente isso. Ele é um assinador eletrônico, ele é o que valida um documento, uma petição no PJE. Então ele fica disponibilizado para todos os advogados, juízes, servidores e membros do Ministério Público. O PJE está interligado ao sistema MPT digital por intermédio do Modelo Nacional de Interoperabilidade. Essa conexão permite ao Ministério Público do Trabalho atuar nos processos judiciais sem necessidade de acesso direto ao sistema. Desde setembro de 2015, tramitaram 206 mil processos eletrônicos, 217 mil pareceres, 257 mil comunicações processuais e mais de 11 milhões de documentos. Como explica o Procurador-Geral do Trabalho, que aponta ainda o impacto positivo no meio ambiente. Foram, desde o início da interoperabilidade, entre o PJE e o Ministério Público do Trabalho, 11 milhões de documentos que transitaram entre o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário Trabalhista. 11 milhões de documentos. Cada documento pode ter uma página, como pode ter 100 páginas. Então, é um número absolutamente incrível do que já houve de economia para os cofres públicos com relação à compra de papel, impressão, deslocamento de pessoal, economia para a ecologia, que esse papel deixou de ser produzido, esses 11 milhões de documentos deixaram de ser impressos, e eficiência para a administração. A seguir, a situação da reforma trabalhista no Senado. Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o texto da reforma trabalhista foi rejeitado por 10 votos a 9. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, participou da audiência pública antes da votação na CCJ. Além de ter havido pouco debate, as centrais apontam detalhes do texto em tramitação que podem gerar retrocessos aos direitos trabalhistas. A mulher grávida poderá trabalhar em lugar insalubre. Isso é um verdadeiro absurdo. Não dá para compreender no século XXI uma situação dessa dimensão. As eleições em estabelecimentos com mais de 200 funcionários não poderão ter a participação do movimento sindical. O empresário vai poder eleger o trabalhador que vai negociar com ele. Ou seja, é como se dá os ovos para a raposa cuidar. E o MPT também esteve presente na audiência. Além de apresentar os prejuízos que a aprovação do texto pode acarretar, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, aproveitou a ocasião para divulgar a 8ª nota técnica sobre a reforma trabalhista. Essa nota técnica ela é específica, voltada para este momento do processo legislativo,
e diz respeito a inconstitucionalidades pontuais. São 12 pontos que nós apresentamos como inconstitucionais no projeto de lei da Câmara número 38. Questões como negociado sobre o legislado, terceirização da forma como feita, a jornada intermitente e várias outras. No último dia 27, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de terceirização. O Procurador-Geral da República já interpôs ontem uma ação direta de constitucionalidade contra a lei já aprovada pela Câmara, que é uma lei muito mais branda do que a regulamentação que consta do PLC. O que demonstra que há uma visível inconstitucionalidade, isso é manifestada pelo Procurador-Geral da República. Não se trata de um partido ou de uma corporação sindical, mas sim de um órgão do Estado a quem compete velar pela constitucionalidade das normas. Entenda agora os prejuízos que o trabalhador terá caso a reforma trabalhista seja aprovada. Quem explica é a vice-procuradora-geral do Trabalho, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal trazendo mudanças profundas e retirando direitos conquistados. Vejamos alguns exemplos. A reforma facilita o calote no pagamento dos trabalhadores, a quitação anual das obrigações durante o contrato de trabalho e o acordo fora da Justiça sem a comprovação de pagamento de verbas devidas são mudanças altamente nocivas. A Justiça do Trabalho sempre foi vista como um refúgio para o trabalhador que tem seus direitos desrespeitados. A reforma limitará o acesso à justiça e ficará mais difícil e caro processar o empregador que não pagou o que deveria pagar. Portanto, chegou a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco e adaptar as propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos. O cidadão que estiver interessado em construir um Brasil menos desigual ainda poderá participar da consulta pública no site do Senado para sensibilizar os senadores. Participe, pois só assim e juntos poderemos reverter esse cenário negativo. A seguir, a rotina de quem optou por trabalhar em casa. Acordar cedo e enfrentar trânsito para ir ao trabalho tem deixado de fazer parte da rotina de pelo menos 30 milhões de brasileiros. São trabalhadores que optaram pelo home office, o trabalho em casa. Há 3 anos, a Danuta decidiu deixar o ambiente corporativo para trabalhar em casa. A contenção de despesas e de espaço físico foram os principais motivos da mudança do local da empresa dela para o chamado home office. Eu pagava no meu aluguel 2.500 mais 600 de condomínio, dava tudo uns 3.100. Nós íamos renovar o nosso contrato do aluguel e quando a gente renovava o contrato do aluguel do nosso escritório, nós tínhamos sempre um pequeno aumento. E como eu tinha mudado recentemente para uma casa que era bem grande, eu percebi que eu poderia mudar para essa casa, colocar nessa casa o meu escritório, montar o meu home office. Então foi o que eu fiz na época. Eu saí do escritório que era pequeno dentro de um shopping, ele tinha só 20 metros e montei meu escritório dentro de casa. A Danuta faz parte de um grupo de mais de 30 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que optaram pelo home office. Apesar de ainda não haver legislação específica para o teletrabalho, foram definidas algumas normas. O artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho equiparou os direitos dos profissionais que atuam de forma remota àqueles que o fazem presencialmente. Salários iguais, férias, FGTS, 13º salário, vale alimentação e até auxílio-doença. O que caracteriza a relação empregado-patrão são 3 fatores principais: pessoalidade, trabalho remunerado e subordinação. E, em alguns casos, a empresa precisa arcar com as despesas e fornecer ferramentas como computador, celular, internet, telefone e até auxílio na conta de luz, para que o funcionário realize o trabalho à distância.
Há quase 20 anos, a adesão ao trabalho remoto vem crescendo em todo o mundo. É o que revelou o relatório Trabalhar a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar. Efeitos sobre o mundo do trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O estudo foi feito em 15 países, entre eles o Brasil. A implementação do trabalho à distância varia de 2% a 40%, dependendo do país. Para os pesquisadores, o home office é uma tendência no mundo digital e possui aspectos que compensam. Flexibility or autonomy in how you organize your work and also your personal life. And for companies, they tend to benefit because of the increased productivity, because of lower overhead costs, and also because they have the ability to reduce the need for office space. O estudo da OIT apontou que aqui no Brasil, o trabalho remoto pode ser uma alternativa para solucionar alguns problemas. In very, often in very bad traffic, and it might be polluted, high levels of pollution, going to be in their cars for such a long time. Para o Ministério Público do Trabalho, questões como o teletrabalho precisam ser melhor analisadas. O MPT entende que na questão das novas tecnologias é preciso avançar sim, mas não concorda com a forma que o tema foi inserido na reforma trabalhista. Para o procurador do Trabalho, Márcio Amazonas, o projeto só vê o lado do empregador e, pior, do mau empregador. A legislação tem que se adaptar aos fatos sociais. Hoje os meios telemáticos permitem que o trabalho seja realizado, a depender da atividade, de qualquer lugar do mundo. Então, isso deve ser considerado, sim, pela legislação que está por vir, e o Ministério Público do Trabalho está ansioso por essa regulamentação do trabalho remoto e estará vigilante para eventuais regulamentações ou, se necessárias, fiscalizações do Instituto. A Danuta sabe bem o que é ter passado pelo mundo corporativo e hoje trabalha em casa, mas afirma que o home office digno para o trabalhador é uma tendência a ser seguida e que coleciona pontos positivos. Em casa mesmo, eu tenho essa economia muito grande. Hoje a gente vê, por exemplo, vale transporte está caríssimo, a passagem está caríssima. Combustível, então tem tudo isso. A gente tem uma economia maior, sim, mas eu acho que é uma tendência fortíssima, que só tende a crescer das empresas deixarem de ter um espaço para começar a trabalhar home office e ter funcionários home office. Eu já vi empresa que às vezes tem a empresa, mas prefere ter o funcionário do home office. Mesmo assim, essa modalidade de trabalho ainda vai encontrar resistência. And managers have very traditional attitudes about managing employees, and they aren't comfortable with working remotely, working from home or teleworking from other places because they don't feel that they feel they lose control over employees. It just makes sense because it has the potential to benefit both workers and employers, as well as to bring a broader pool of people. Mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil no país. O desafio de reverter esse quadro foi um dos principais assuntos da Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado. O Senado Federal também participou das solenidades em comemoração ao Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Em audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, parlamentares e convidados discutiram o tema. A presidente da comissão destacou o alto número de jovens em situação de trabalho infantil hoje no Brasil. São quase 3 milhões. Em 2015, por sua vez, o levantamento do IBGE apontou 2,6 milhões de crianças participantes do mercado de trabalho. Apesar de maior proteção social existente hoje no Brasil, o incremento verificado atualmente na participação de crianças mais jovens no trabalho agrícola pode ter como uma das causas a crise econômica sem precedentes que atinge o país. Os números anteriormente citados e a situação crítica em que o país se encontra exigem nossa reflexão. E para ajudar a reverter esse cenário, a audiência contou com uma presença ilustre. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014. Kailash Satyarthi luta contra o trabalho infantil há mais de 30 anos e já resgatou mais de 80 mil jovens. Na visita ao Brasil, chamou a atenção para os números alarmantes no mundo, mas elogiou o trabalho desenvolvido por aqui. Vou iniciar aplaudindo o compromisso
e a coragem desta nação em proteger suas crianças durante tantos últimos anos. Ontem eu disse que este é o local em que vocês têm aprovado algumas das melhores leis do mundo relacionadas ao trabalho forçado e ao trabalho infantil. O ativista indiano defende a educação como a base para combater o trabalho infantil. A pobreza causa o trabalho infantil e causa o analfabetismo perpétuo. Existem evidências, no entanto, que provam que existe uma relação triangular, um paradigma triangular entre a pobreza, o analfabetismo e o trabalho infantil. Eles são consequências uns dos outros. Por exemplo, neste país, 2,7 milhões de crianças estão em condições de trabalho infantil e 2,5 milhões de crianças estão fora das escolas. O Ministério Público do Trabalho também entende a educação como um dos importantes pilares para a erradicação do trabalho infantil no Brasil. A educação é um dos 3 núcleos do programa Resgate à Infância. O Ministério Público do Trabalho ele tem uma atuação bem forte no combate ao trabalho infantil através da nossa Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil, a Cor de Infância, que está aqui representada pelo nosso vice-coordenador nacional, o Tiago. E essa coordenadoria ela elaborou um projeto estratégico nacional que se chama Resgate à Infância, que tem 3 eixos: o eixo educação, o eixo aprendizagem e o eixo políticas públicas. O eixo educação, que eu considero um dos mais importantes dentro desse projeto, ele tem como protagonistas o professor e o aluno. O que a gente busca fazer? Nós buscamos sensibilizar sobre os malefícios do trabalho infantil, que acarreta a perpetuação da miséria, desigualdade social e ampliação da marginalidade. Buscamos também sensibilizar os professores a identificar quem poderá ser o potencial vítima dentro do universo escolar. O trabalho do MPT, juntamente com diálogos abertos em audiências como essa, irão ajudar a cumprir a difícil missão de acabar com todas as formas de trabalho infantil dentro dos próximos 8 anos. É um desafio bastante complexo e requer também a boa vontade, não só do ente municipal, também como de todas as instituições, porque para erradicar ou reduzir o trabalho infantil não basta somente uma atuação, ela tem que ser uma atuação concertada, uma ação coesa, porque só assim a gente vai conseguir erradicar, ou pelo menos, eu acredito, reduzir o trabalho infantil. Sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Esta edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.